Olá mais uma vez, vamos dar continuidade ao curso agora com o terceiro tema, processo ensino-aprendizagem na educação física. Esse tema na verdade é bem tranquilo, ele é na verdade basicamente uma introdução aos dois próximos temas, que é competência, habilidade e avaliação na educação física, então aqui é basicamente uma introdução a esses outros dois temas. Vamos lá, veja bem, a educação física atualmente possui uma perspectiva tecnicista, que não permite ao indivíduo compreender sua relevância no contexto social em que vive, e isto interfere diretamente na representatividade da categoria, que está devidamente inserida num contexto histórico, econômico, político e cultural. Aí você vai dizer o quê? Estou mais entendendo nada. A educação física atualmente é tecnicista? De onde? A educação física atualmente crítica? Bom, aí é que está a diferença do ser para o dever ser. Você tem que pensar o seguinte: a educação física deveria ser daquela maneira lá da gente ver nas abordagens crítico-superadora, crítico-emancipatória, onde é uma educação física que tem um viés social, não alienante, que não é tecnicista, não é biologista, é uma educação física que estimula o senso crítico do aluno, que ajuda ele a se entender como um indivíduo pensante na sociedade, como um indivíduo atuante, que questiona os modelos tradicionais e que é capaz de se utilizar da cultura corporal como um meio de emancipação e tudo. Beleza, mas tudo isso aí é o dever ser. A educação física deveria ser assim, mas pare um pouco e pense. Imagine as aulas de educação física que você já viu, as que você tinha no ensino médio, elas eram assim? Na grande maioria das escolas, ainda não é assim. Por que não é assim? Bom, por vários fatores, Talvez despreparo do professor, talvez comodidade, enfim. Vamos dar sequência. Essas concepções hegemônicas de ensino não priorizam o desenvolvimento de situações didáticas que possibilitem a compreensão das inter-relações, pois desconsideram a importância da razão argumentativa para a produção de compreensões e entendimentos. Veja bem, ele está dizendo que essas concepções, tecnicistas no caso, que era no passado a educação física assim, segundo a história da educação física que a gente viu, mas hoje ainda, infelizmente, a maioria dos professores ainda trabalha assim. Essas concepções, elas não priorizam o desenvolvimento de situações didáticas que possibilitem a compreensão de inter-relações. Ou seja, a educação física como ela deveria ser, segundo as perspectivas crítico-superadoras e crítico-emancipatórias, é uma educação física que gera situações didáticas, ou seja, situações problema. É uma aula em que o professor propositalmente gera um problema com o objetivo de gerar a discussão na turma para que eles compreendam as situações sociais provenientes daquele problema. Por exemplo, quando o professor coloca algum jogo qualquer para os seus alunos fazerem, e aí os alunos durante o jogo começam a se deparar com alguns problemas em relação a regras, eles veem que alguns alunos estão usando de má fé para ganhar o jogo, e aí justamente o professor vai utilizar essa experiência para gerar uma discussão com os alunos e chegar a uma solução. Com esse comportamento, a aula estaria oportunizando que os alunos percebessem problemas do jogo que também são comuns à sociedade e assim busquem solucionar esses problemas conjuntamente. Um dos fatores que leva a educação física a ser desenvolvida desta forma, ou seja, do jeito que ela está sendo desenvolvida de uma maneira tecnicista, um dos fatores que leva a educação física ainda a ser tecnicista é o distanciamento entre teoria e prática, que pode ser ocasionado pela falta de um projeto político-pedagógico que evidencie a necessidade de transformação e que de fato se materialize. Ou seja, na prática, existe um grande distanciamento entre a teoria e a prática na educação física. O professor, em sua formação acadêmica, conhece todas as abordagens da educação física
E ele vê lá na faculdade como é que a educação física deve ser feita. E beleza, ele aprende, a educação física tem que ser assim. A educação física tem que priorizar a emancipação do aluno. A educação física tem que formular um pensamento crítico no aluno. Mas quando chega na prática, ele não sabe fazer isso. Porque falta um projeto político-pedagógico que de fato se materialize. Ou seja, falta na formação desses professores dizer, tá aqui, ó, é assim que se faz uma aula de educação física. Desse jeito que o aluno vai desenvolver um pensamento crítico. Então, muitas vezes o professor tem na teoria como é que uma aula tem que ser, mas a prática dele não é daquele jeito. A educação física escolar concentra historicamente sua praxis pedagógica na aprendizagem de aspectos técnicos, sobretudo no esporte, na perspectiva hegemônica da reprodução mecânica dos movimentos. Ou seja, como a gente já viu na primeira aula, historicamente a educação física sempre foi trabalhada numa perspectiva tecnicista ao longo do tempo. E aí, com as novas abordagens após a ditadura militar, foi que veio sendo explorado o senso crítico, porém muito no campo das ideias, no campo nas discussões acadêmicas, porém na prática propriamente dita, a gente não tem visto isso tão bem presente. Sujeito e o objeto do conhecimento são historicamente determinados através do materialismo histórico dialético. Veja bem, a história de um determinado sujeito determina o seu objeto de conhecimento através do materialismo histórico dialético. O que seria o materialismo histórico dialético? Vocês com certeza já ouviram falar. O materialismo histórico dialético diz que, primeiramente, alguém formula uma tese, em seguida vem alguém para negar aquela tese e forma uma antítese, e por último vem alguém para negar a antítese formando a síntese. Ou seja, o materialismo histórico dialético, ou simplesmente a dialética, é a negação. Através da negação do conhecimento é que se chega a um conhecimento mais avançado. Então, por exemplo, a história da educação física sempre foi as tendências tecnicistas, mas atualmente os acadêmicos discutem essa tendência tecnicista, porém ainda tem muito que avançar em relação a essa crítica, e na prática o que acontece ainda é os professores dando uma aula tecnicista. Por quê? Porque o ensino é limitado ao saber e saber fazer. Então, como eu já falei, o professor não tem como ele dar uma aula de educação física do jeito que está lá no coletivo de autores ou do jeito que o Kans propôs, se ele não sabe fazer. Então, a prática dele, a didática dele, a forma que ele trabalha, vai ser de acordo com o que ele sabe fazer. Isso é uma questão lógica, né? Isso acaba limitando a técnica, desconsiderando qualquer pretensão de interação e agir comunicativo. Então, muitas vezes o professor, como eu já falei, vai acabar fazendo uma aula apenas tecnicista, que não estimula a interação dos alunos, a participação dos alunos como sujeito ativo da aula, estimulando o agir comunicativo, que segundo Kans é a ação comunicativa estabelecida entre educador e educando, por meio da dialética, visto que ambos participam nas atribuições e sentidos da educação como sujeitos de suas próprias ações, considerando a compreensão de mundo como objeto de conhecimento da ação educativa, materializado por meio do processo da ação-reflexão-ação, oportunizando a entender o mundo criticamente de forma autônoma. Ou seja, seria através do diálogo entre professor e aluno, onde o professor leva em consideração o histórico, a história de vida do aluno, modificando assim sua aula e construindo sua aula junto com o aluno. Isso faz com que o aluno possa participar ativamente da aula através de uma ação, reflexão, ação, e isso faz com que ele possa entender o mundo mais criticamente de forma autônoma, que esse é justamente o pilar da abordagem crítica emancipatória do Kant. Como o próprio nome está dizendo, emancipatória, de emancipação.
é do aluno ter autonomia. Então, beleza. Darido ainda em 2001 evidencia que na educação física escolar, por conta de sua trajetória histórica e da sua tradição, a preocupação do docente, atualmente, centraliza-se no desenvolvimento de conteúdos procedimentais, como fundamentos e técnicas. Entretanto, é preciso superar essa perspectiva fragmentada, envolvendo também as dimensões de atitudes e conceitos. É as famosas dimensões do conhecimento que vocês viram na faculdade, que está lá nos PCNs, que diz que o conteúdo tem que ser trabalhado na sua dimensão procedimental, atitudinal e conceitual. A dimensão procedimental é justamente aprender como fazer, Por exemplo, no caso vamos botar um exemplo, futsal. A dimensão procedimental seria aprender a jogar futsal. A dimensão atitudinal tem relação com as atitudes da pessoa, ou seja, a dimensão socioafetiva. Então, por exemplo, no futsal, através das regras, do respeito e ensinar os alunos como viver em sociedade, como respeitar, como aceitar as diferenças. Já a dimensão conceitual tem a ver com conceituar o conhecimento ou o conteúdo. No caso do futsal, por exemplo, seria entender a história do futsal, entender a relação do futsal com a sociedade, qual a importância daquele esporte enquanto fenômeno social, Então, isso seria a dimensão conceitual. E como a gente vê, realmente, nas aulas de educação física, essas duas dimensões, que é a atitudinal e conceitual, têm sido esquecidas, E a procedimental é a que tem sido a mais feita, mais comumente. E sempre foi assim. Então, o professor deve agir como mediador do conhecimento e estimulador de reflexões. Como eu já falei, a aula, como ela deve ser hoje, é um processo de ensino-aprendizagem que vai se afastar do modelo tradicional. O que era o modelo tradicional? O modelo tradicional é aquele modelo que o professor chega com a aula pronta, inflexível, rígida, e ele vai simplesmente transmitir para a cabeça do aluno. O aluno não tem direito à voz, o aluno não tem direito a nada, ele tem que apenas aprender o que o professor está passando. A pedagogia mais recente, os procedimentos didático-metodológicos mais recentes não são assim. O professor ele deve estimular a reflexão do aluno, ele deve simplesmente ser o mediador do conhecimento. Então ele vai fazer a aula junto com o aluno, ele vai dar o problema para o aluno buscar a solução e o professor vai ser apenas um facilitador. Isso tanto para a educação no geral como para a educação física. São os conceitos semelhantes. A educação física segue a tendência da educação no geral. O processo de ensino-aprendizagem que utiliza a diversidade nos procedimentos e a complexidade das condições de apreensão do conhecimento se torna mais significativos. Ou seja, atualmente o que se preza é que o professor busque uma diversidade nos seus procedimentos, que ele procure diversificar a sua aula para que o aluno veja de diversas formas, não apenas aquela pedagogia tradicional de professor falando e aluno escutando. Ele tem que buscar diversificar a sua aula, buscando uma complexidade das condições de apreensão do conhecimento. Ou seja, assim o aluno vai ver o conhecimento de várias formas e não apenas de uma única forma. Isso não ajuda a estimular o senso crítico do aluno. Se ele está vendo as coisas de apenas uma forma, Por meio da dialética, teoria e prática se confrontam, uma negando a outra, ocasionando a reconstrução diariamente dos atos pedagógicos de forma reflexiva e prática. Aqui é um ponto bem interessante. Veja o seguinte. Na verdade, ele falou aí de um jeito mais bonito, mas ele falou que você já deve ter escutado de vários professores de educação física mais antigos. Ele chega para você e diz: rapaz, tu veio sair tudo bonitinho assim na faculdade, quando tu chegar na escola, não tem nada disso aí, meu amigo. Lá o negócio é diferente. Essas pedagogias que você aprende aí, nenhuma funciona lá. Basicamente é isso que ele está dizendo aqui nesse slide, só que de uma forma mais bonita. Veja bem, teoria e prática se confrontam uma negando a outra.
Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Então é lógico que o que você aprende na faculdade, de como fazer uma aula de educação física, quando você chegar na escola, 99% de chance de não dar certo. Não vai dar certo. Porém, essa negação de teoria e prática é o que vai ocasionar a reconstrução dos atos pedagógicos de forma reflexiva e prática. Por que é que não dá certo? Porque o que você estuda na faculdade é uma coisa tipo padronizada. Porém, cada escola é uma escola. Cada aluno é um aluno. Então, não existe uma fórmula mágica para dar certo na escola. Ó, a metodologia da aula é essa aqui, eu vou chegar lá, vou fazer e vai dar certo. Isso não existe. Porém, o que você aprendeu na faculdade também não é inútil. Lógico que não, né? Esse confronto entre o conhecimento teórico e a realidade como é justamente o que vai fazer de você um bom professor. Então, de acordo com o que você aprendeu na faculdade, quando você chegar, que tiver o choque com a realidade da escola, então isso é a dialética. Você vai confrontar a teoria com a prática e dali vai sair a sua metodologia, o seu processo de ensino-aprendizagem. Esse processo de ensino-aprendizagem não vai ser padrão em todas as escolas, não vai ser padrão em todas as turmas, porque o aluno não é um saco vazio sem nada, o aluno traz experiências de vida, e de acordo com a experiência de vida dos alunos, é que você vai formular sua prática pedagógica. Então você, professor, vai estar sempre se reinventando. Não pense que o que você aprendeu, você vai passar o resto de sua vida dando aula daquele jeito, não vai. Você vai achar uma prática pedagógica que dá certo, e aí depois de uns anos você vai ver que não está mais dando certo. Então você já vai ter que reinventar. Isso faz parte do trabalho do professor. E se não for assim, ele não vai ser um bom professor. Ele vai ser apenas mais um. Então vamos lá. Tendo em vista o contexto social em que os educandos estão inseridos, trazendo experiências relacionadas ao seu mundo vivido, através do processo de ação comunicativa, oportunizando assim outros significados ao movimento. Comunicativos, expressivos, exploratórios e produtivos, de modo que os educandos possam compreender e explicar a realidade. É o que eu acabei de falar, ó. Veja bem, tendo em vista o contexto social em que os educandos estão inseridos, traz as experiências relacionadas ao seu mundo vivido através do processo de ação comunicativa. Então, o que é o processo de ação comunicativa? Como a gente já viu, é a comunicação entre professor e aluno que formula a aula, formula o andamento da aula. Então, isso vai levar em conta as experiências do aluno. Então, vai levar em conta o contexto social em que aquele aluno está inserido. Uma coisa é você dar uma aula de educação física para um grupo de alunos de classe média alta que vivem no bairro nobre da cidade. Outra coisa é você dar uma aula de educação física para um grupo de alunos de extrema pobreza que vivem em uma periferia controlada pelo tráfico de drogas. Vai ser a mesma aula? É lógico que não. Vai ter muitas especificidades. Você pode até tentar dar a mesma aula, mas não vai sair do mesmo jeito. Caparrós, um nome bonito, né? Parece capa de arroz, mas enfim, Caparrós e Brecht sinalizam que o professor não aplica a teoria em si, mas a reinventa a partir de reflexões sobre elas, se tornando o próprio autor de sua prática pedagógica e não mero reprodutor. É o que eu já falei para vocês. O professor não vai simplesmente reproduzir uma prática pedagógica que algum autor falou que dá certo. Não. Ele não vai ler um livro de um autor que diz a educação física assim dá certo e vai passar na turma dele e vai dar certo. Não, ele não aplica simplesmente uma teoria. Ele reinventa ela de acordo com a realidade dele. Beleza? Vamos lá. Jamais qualquer manual escolar conseguirá decifrá-lo. O autor aqui está falando do processo ensino-aprendizagem. Jamais qualquer manual escolar conseguirá decifrá-lo na sua flutuação e imprevisibilidade. É totalmente imprevisível o que pode acontecer numa aula. Ou seja,
A formação de um educador só pode ser resultado do encontro no processo reflexivo da decisão de ser aquele educador que se pode ser como ponto de partida para aquele que, de descoberta em descoberta, no contexto da prática pedagógica e da sua constante reavaliação, vai se tornando. Ou seja, basicamente o que está dizendo? Aqueles livros que eu falei para vocês, um autor não vai dizer para você como é que uma aula de educação física deve ser e vai dar certo. Isso não existe. Mas também não quer dizer que aquele livro é inútil. Você pode ver uma teoria educacional, ver, isso aqui é legal, e pensar, eu quero ser assim. Ou seja, então você vai tomar aquilo como ponto de partida. E aí você vai de descoberta em descoberta, criando a sua própria prática pedagógica. E através da leitura de vários autores diferentes, especialistas na área, você vai pegando o melhor de cada um e colocando dentro da sua abordagem, dentro da sua prática pedagógica, que é sua, você quem cria ela, você que faz do jeito que é para ser, tendo sempre a responsabilidade de querer ser o melhor professor possível. A prática pedagógica deve ser repensada de modo a propiciar aos educandos significados, formas de refletir e agir de modo autônomo, levando-se a emancipar, estabelecendo relações com seu dia a dia através do agir comunicativo, fazendo-os perceber que fazem parte do processo de construção histórico-social da sociedade. E aí é a abordagem crítica emancipatória de Kant, né? Que ele teve 2 livros importantes, um em 1991, o outro em 2006, é bem recente e é bem cobrado hoje em dia nos concursos. A abordagem dele diz isso aí, que o aluno deve vir a se emancipar, ou seja, ter uma autonomia num contexto geral, uma autonomia na cultura corporal, por exemplo, de utilizar a prática da cultura corporal a seu favor, em todos os sentidos, tanto da saúde corporal quanto da saúde social e da saúde mental. Então ele busca a autonomia do aluno e não gerar uma dependência do aluno, né? Porque uma abordagem tradicional, na verdade, ele gera uma dependência do aluno. Ele está aqui simplesmente ensinando o aluno, ele está apenas passando o conteúdo para o aluno. Ele não está ensinando o aluno a pensar, a buscar, a pesquisar. O que é uma pedagogia tradicional? Uma pedagogia tradicional, na verdade, é uma pedagogia, assim, é uma aula, por exemplo, como eu estou dando para vocês aqui, onde eu pego o conhecimento, eu divido ele em partes didáticas, que eu acho que vai ser mais fácil de eu repassar, e aí eu vou repassando para você e você vai aprendendo, simplesmente assim. Isso é uma pedagogia tradicional, que atualmente uma aula não é mais para ser assim, uma aula tem que ser mais participativa, você tem que estimular o aluno a se emancipar, ou seja, a ter autonomia do conhecimento, a saber usar o conhecimento a seu favor e não apenas receber o que você está passando para ele. A educação autoritária e rígida, ou seja, tradicional, não permite a reflexão e a autonomia, mostrando que a ideia de severidade é totalmente equivocada, ou seja, uma pedagogia tradicional, onde o professor chega na aula, repassa o conteúdo de uma maneira inflexível, o aluno não pode opinar, ele pode apenas receber o conteúdo, isso não estimula o aluno a ter uma reflexão crítica, muito pelo contrário, está estimulando a reprodução social, onde o aluno deve baixar a cabeça e aceitar o que mandam para ele. Então isso mostra que essa pedagogia tradicional ela é totalmente equivocada. Na perspectiva do materialismo histórico-dialético, o professor de educação física superará as concepções eminentes biologizantes evidenciadas na área e poderá desenvolver a totalidade humana. Ou seja, através do materialismo histórico-dialético, ou seja, através do questionamento, através da negação, o professor de educação física deve superar as concepções eminentemente biologizantes, ou seja, aquelas concepções tecnicistas tradicionais. A educação física não é para ser assim, ela já foi assim no passado. Hoje, a gente tem que criticar essa educação física e fazer diferente, buscar desenvolver a totalidade humana, objetiva e subjetiva, simultaneamente, destacando o desenvolvimento corporal e, paralelamente, dos pensamentos afetivos
éticos e, sobretudo, oferecerá condições de desenvolvimento da personalidade humana numa direção crítica e consciente, no sentido de elevar os indivíduos às máximas condições de desenvolvimento e humanização dos homens. É isso, a educação física atualmente, ela não é simplesmente um modelo tecnicista que objetiva simplesmente a dimensão procedimental do conteúdo. Ela busca a totalidade humana, ou seja, ela busca o lado físico, mas também o lado mental e o lado social do aluno. O pleno desenvolvimento do cidadão como ser social, como ser pensante, como ser crítico. Então, uma abordagem de educação física atual deve buscar isso. É assim que um processo de ensino-aprendizagem na educação física deve ser feito. Então, como eu já falei para vocês, essa aula aqui basicamente é mais uma introdução aos próximos conteúdos, mas na próxima aula eu vou procurar algumas questões para vocês que tem a ver com o que a gente acabou de ver. Então, até a próxima aula. Valeu!